Olá, começa agora mais um programa na livraria e o nosso convidado de hoje é o psicanalista Alfredo Menotti Colucci. E da sequência mais um quadro com o nosso sommelier Luiz Escolto. E como sempre, 2 livros. Hoje quero mostrar uma prata da casa, trata-se de um jornalista. E também um sucesso nacional. Voltamos em seguida. Estamos conversando com Alfredo Menotti Colucci. Seja bem-vindo à nossa livraria. É um prazer estar aqui, Milani, porque eu sei do teu esforço de estar em contato com a comunidade e desenvolvendo projetos extremamente importantes que envolvem artes, música, literatura. E isso, para nós aqui em Marília, é uma recuperação de algo que já existiu, mas que agora você está reeditando o que Marília merece. Falando em literatura, você trouxe para nós Marília do Meu Tempo, Os Anos Dourados, Gilberto Casadei, seu grande amigo. Fale um pouco do seu amigo, escritor marilhense, que foi embora de Marília há alguns anos e agora retorna com essa obra. Fala um pouco sobre essa obra, Alfredo. Então, Gilberto fez aqui a sua formação e em 1966 entrou na Exalc, em Piracicaba, do qual fez uma carreira acadêmica até se tornar titular e livre-docente. E ele tinha muita saudade de Marília e de vez em quando vinha catalogando todas as informações da época que ele viveu aqui. Esse livro, ele trata da década de 50 e década de 60 em Marília. Os anos dourados. São a época em que houve uma revolução cultural, é a época na década de 60 que temos os Beatles, temos toda a revolução da minissaia, temos as revoluções culturais, e Marília era uma sede do qual as mudanças revolucionárias aconteciam. E isto trouxe para Marília uma cidade muito inovadora, que eu diria até muito criativa, assumindo e assimilando aquilo que é de novo na cultura. Ela é uma cidade que, na década de 60, ela produziu no Clube de Cinema um prêmio, Curumim, quer dizer, houve repercussões dentro do cenário nacional, né? O Clube de Cinema existe até hoje, mas Marília realmente teve uma explosão conhecida na cultura da cultura brasileira, em termos de literatura, em termos de música, em termos de ciência, né? Nós tínhamos uma unidade da USP aqui, na década de 60, que produziu trabalhos magníficos, né? Então, eu acredito que foi exatamente isso que me trouxe a Marília no final da década de 60. Via em Marília uma atração muito grande para aquilo que eu vinha trazer, né? E quando você discorre
essas histórias de amigos, principalmente a sua história, né? É muito interessante para a população. Isso está trazendo pessoas que não conhecem essa história dessas pessoas que amam Marília, saíram de Marília, mas continuam com o pensamento aqui na cidade, com o coração aqui. Que é o caso do Gilberto, o seu caso, né, Fredo? Então, e o Gilberto escreve um livro belíssimo, né, que vocês podem encontrar aqui na livraria, e que conta toda realmente a inserção do que acontecia no Brasil e no mundo, acontecendo aqui também. As repercussões, os ecos de todo um processo transformativo que se processava na cultura da época de 50 e 60, pós-guerra. Então, Marília realmente merece isso ser retomado, reeditado, relembrado, porque Marília é uma cidade que ela acolhe o novo, né? E através desse livro, nada melhor da leitura do livro, poder ver isso de fato, através de fotos, através do que o Gilberto descreve, pelas consultas. Ele fez uma pesquisa verbal também, procurando pessoas já com muita idade ou parentes das pessoas que viveram naquela época e que ficaram as marcas. Então ele traz testemunhos vivos também, não só dos jornais, não só da literatura da época, mas também relatos vivos. E isso é um documentário que merece todo o apoio da população e da administração de Marília também. Com certeza, porque ele está falando de 50 anos. Né? 70 anos atrás. 70 anos. E ele fala da época de ouro da nossa cidade. Isso. E isso é muito importante porque vai incentivar também a nossa cidade no contemporâneo. É o que está acontecendo. Muitos escritores novos, em razão dessas literaturas sobre coisas de Marília do passado, sim, eles estão escrevendo já, com certeza. Nós citamos muito aqui o Vitor Dias, né, que começou, sim, com 11 anos, está com 15 anos agora, já tem 2 livros. Ele está sempre no meio dos movimentos culturais, sim, aqui na livraria. Seja um sarau, seja um encontro de músicos, o Vitor é uma presença garantida, em razão dessa vontade que ele tem de escrever. Mas é muito importante você apresentar uma obra dessa de um amigo seu que está numa cidade, Piracicaba, né? Piracicaba. Piracicaba não é tão distante, mas o Gilberto, ele tem familiares aqui. Conta um pouco da história da família do Gilberto. Sim, a família do Gilberto foi uma das fundadoras de Marília. Ela se instalou aqui. Sobrenome Casadei. Casadei, é antigo, né? Tiveram empresas aqui no começo da década de 30, então foi desbravadores mesmo, né? E que se instalaram através de por parte do pai, através de imigrantes italianos. E por parte da mãe, também imigrantes italianos. Então foram imigrantes que vieram com muita vontade de trabalhar, de construir, de desbravar, que Marília estava iniciando, e construir e deixar uma marca em termos daquilo que hoje a gente está podendo encontrar em Marília. Quer dizer, uma cidade praticamente nova, mas pujante em termos de atividades. Tenho lembranças da família Casadei no mercado de madeira, seria serraria? Sim, eles tiveram isso, né? Uma serraria muito grande, que depois tiveram filiais no Paraná e traziam para cá toda uma história
da peroba de Marília. Nós tivemos uma tentativa de comprarmos, eu comprei uma casa antiga, feita de peroba, madeira, e limpamos a madeira e fizemos uma preservação dessa madeira através do Ricardo Scheiber, que fez uma decoração numa clínica na Rua Caiçara, que é praticamente todo um hall de entrada com aquela madeira para ela ser hoje adquirir uma nova cara, mas preservada. Que a peroba rosa, né? Rosa. Na época, a região de Marília, é uma madeira de lei e conservada do jeito que vocês, essa restauração. Sim. Eu acredito que vem ao encontro aí do que o Gilberto pretende. Está se propondo. Então, mas esse livro vai ficar aí na cara do gol, né? Porque nós costumamos dizer que os escritores de Marília e região têm uma certa preferência aqui. O livro gira, cada dia ele está num lugar diferente e sempre bem à disposição das pessoas que frequentam nossa livraria. E muitas pessoas de fora, de outras cidades e às vezes do exterior, vêm em busca de novos talentos contando a história da cidade. Muito importante essa obra. Mas, Alfredo, vamos falar um pouco da sua profissão, psicanalista. Conta um pouco por que você escolheu essa sua profissão, que é um encanto de profissão. Então, essa tem uma história também interessante. Eu formei medicina em Ribeirão Preto, no começo da faculdade de Ribeirão, que era da USP, e uma faculdade que formava poucos, na época eram 80, 60 profissionais. E eu havia, depois de formado, feito a residência em psiquiatria e tive toda uma formação já dentro da área psicanalítica, porque o chefe do departamento era um psicanalista. Uma coisa rara na época. Mas do final da década de 60, eu tive a oportunidade de conhecer Marília e achei assim, é aqui que eu venho. Porque eu senti em Marília exatamente o que nós falamos do livro. Era uma cidade que tinha muita perspectiva. Tinha o único psiquiatra, era eu, né? Fiquei diretor do Hospital Espírita, fiquei professor da Faculdade de Medicina, da FAMEMA, que estava iniciando, e comecei a trabalhar doidadamente, tanto num quanto no outro, e formando colegas para me ajudarem, e fomos formando toda uma equipe dentro da faculdade, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro, até os residentes, que foram os que depois ficaram como psiquiatras residentes no hospital e na faculdade. Então, Marília se apresentava assim, como um lugar que tinha um veio de ouro. Você falou Anos Dourado, realmente era uma cidade que tinha um veio de ouro, que eu sentia que poderia construir algo que fosse importante. Nós estamos tentando, tem um grupo que está interessado em reconstruir a história, da mesma forma do livro, em reconstruir a história da psicanálise em Marília. Por quê? Porque são raras as cidades que tiveram o desenvolvimento da psicanálise como Marília, no estado de São Paulo, no Brasil, né? Marília ocupou durante muitos anos, no cenário brasileiro e da América Latina, um destaque em termos de psicanálise, né? Nós conseguimos ocupar espaços nos congressos nacionais e nos congressos latino-americanos com trabalhos que aqui eram produzidos. E isso trouxe uma repercussão, Milani, muito grande, porque a Organização Mundial de Saúde se interessou e trouxe, na década de 70, dezenas de milhares de dólares para nós aqui. Foi uma época dourada também. Nós tínhamos muito dinheiro, tínhamos 60 técnicos trabalhando
e iniciamos o que a gente chamava de psiquiatria na comunidade, abrindo os hospitais. E você foi praticamente o pioneiro desse desenvolvimento. O pioneiro desse processo, que fui o primeiro. Eu trabalhei sozinho durante um tempo, ajudado por alguns clínicos que estavam trabalhando na época no hospital. Foram excelentes companheiros, né? E que isso permitiu, então, que a gente formasse uma equipe. Eu orientava, supervisionava, e Marília foi crescendo a ponto de nós recebermos esse destaque de um projeto da Organização Mundial de Saúde, que permanece até hoje. Você disse... Há 45 anos. Em desenvolvimento da década de 70. Então, eu vou te fazer uma pergunta que é bastante oportuna para o momento. Como nós estamos aí iniciando praticamente um novo governo com a mesma presidenta, como anda na sua profissão, no seu ramo, a cabeça do brasileiro nesse momento? Em termos econômicos, em termos de sonhos, em termos de esperança. Então, eu penso que, em termos de psicanálise, é um processo que, quando existe uma crise, como está existindo, tanto de um nível cultural como de um nível Brasil, a gente poderia dizer que a crise pegou muitos ramos: universidade, economia, finanças, a produção, a indústria. Então, é uma crise que se esparramou em vários setores da economia. Isso produz angústias em todos os dirigentes e nas pessoas que estão envolvidas no processo desenvolvimentalista. Isso tem dois caminhos: ou a pessoa se afunda nos remédios, ou procura uma conversa em que procura o interlocutor que vá abrindo espaço para aquela angústia e crescer e criar novas ideias. Na realidade, o brasileiro hoje precisa de ajuda profissional. Profissional, para poder não deixar com que a sua mente ela se encapsule, né? E fica impedida de um desenvolvimento. Porque dentro de uma crise, num campo de batalha, ganha quem tem cabeça, quem tem mente preparada para pensar, treinada, e para pensar soluções. Né? Aí o momento exige isso, porque você veja bem, nós estamos aí, eu converso com muitos empresários que visitam a nossa livraria, e alguns vêm até aqui tomar um café e acabam desabafando para ver como anda o comércio. E eu digo a eles que o momento é de vender muitos livros. Inclusive, nós estamos vendendo, aumentou a venda de livros referente à depressão, à motivação, os livros motivacionais, por exemplo. Um campeão aqui hoje de venda é Augusto Cury, em razão desse processo de dificuldade que encontra o nosso país, não é? Então, você percebe que eu acredito que o seu consultório de muitos psiquiatras, psicólogos, vai aumentar o seu movimento em razão disso. Agora, veja bem, eu assisti um filme anos atrás e estou com vontade de ver de novo o filme de Woody Allen, Match Point, No Limite. Você acha que o país está no limite? Eu já, da minha idade, Delaney, sem falar nela, muitos limites, eu já passei pela Segunda Guerra, né, e já passei por situações de blackout, né? Eu acredito muito no ser humano, que tem uma capacidade de esperança e de recuperação impressionante.
né? O ser vivo de uma forma geral. E o Brasil, a população gosta de trabalhar, né? Sim, o brasileiro é criativo. Ele é Você criativo. pega, por exemplo, todo o acervo musical do Brasil, eu não consigo encontrar igual em outras culturas. A música brasileira, ela é muito criativa e vasta, né? Você que gosta também, sabe que é impressionante o arsenal que a gente tem. Isso mostra uma criatividade impressionante, né? Então, eu acredito na esperança de que o ser humano, ele tem aspectos muito positivos que vão encontrar soluções e articular um processo de reconstrução. Eu conheci e fico impressionado, por exemplo, quando eu vou à Europa, a reconstrução da Alemanha, né? Viena. Viena, eu fiquei procurando alguns edifícios onde pudesse ter algumas balas que deixassem marca em alguns edifícios. Encontrei apenas uma, né? É diferente de Praga, por exemplo, que eles preservaram um quarteirão para mostrar aonde existiu, vamos dizer, a perseguição, essa coisa toda. Mas é conservado como museu. Mas a reconstrução da Inglaterra, caiu lá 1.200 bombas V2, né? É muita bomba em cima de Londres. Então o que nós estamos passando, doutor? É pouco. É pouco. É Nós vamos pouco. encontrar, já estamos encontrando a saída, né? Isso. Eu acho interessante quando um amigo nosso vem até a livraria e diz, Milani, que livro você indicaria? E quando ele tem eu conheço, que ele gosta de música, por exemplo, falou, olha, eu poderia te indicar, e empresário, né? Eu poderia te indicar mais Platão, menos Prozac. Mas eu vou indicar um professor de música e você compra um violão. E tem dado certo. Por quê? A música tem esse poder, né, Alfredo, de quem tem essa tendência musical, de durante o tempo que ele está com o instrumento, tocando, aprendendo, junto ao professor, é praticamente uma terapia, não é? Sim. E o momento exige a busca dessas alternativas, não apenas se a sua empresa, por exemplo, está em dificuldade, procura essas alternativas, um bom profissional, ou se envolve com a literatura, com a música, porque com certeza vai ajudar muito, não é isso? Perfeito, porque eu estava dizendo que se a pessoa, o homem, de uma forma geral, tanto homem como mulher, se encapsula dentro de uma crise, com certeza ele entra dentro de um buraco e vai sendo difícil ver luz. E o livro é um diálogo, é um interlocutor. Quer dizer, o autor que escreveu, ele procura leitores para estabelecer uma comunicação. A música também tem a partitura, é uma leitura, implica um exercício, implica uma relação dual, né? E essa relação dual, na ausência, na falta de ter alguém do lado, ela tem que ser buscada ou no livro, ou na música, ou na obra de arte. Não tem outro caminho, né? São processos que o livro, desde que ele foi nos fenícios, na Assíria, aquelas escritas cuneiformes já existiam lá no Egito, quer dizer, já existiam anotações que permitiram ser desenvolvidas com leitores, né? Permanece até hoje, Permanece, um sucesso, são os campeões sim, de vendas. Exatamente. A Pedra da Roseta, que ajudou a fazer a tradução dos hieroglifos, mostra como era importante a escrita egípcia, né? Então, por que não usar o livro ainda? Eu penso que um desvio disso está sendo o iPhone, o fone, os telefones celulares.
Foi bom você tocar nesse assunto, Alfredo, porque uma coisa me impressiona muito aqui na livraria. Nós recebemos durante o ano mais de 1000 currículos. E eu estou percebendo, principalmente o adolescente que quer ingressar aí no primeiro emprego, ele vem com um currículo. E ele entra mudo e sai calado. Simplesmente te entrega a folha e vai embora. Então dá a impressão que esse menino, ele virou realmente um celular, um notebook, você tem que ligar ele. Ele cada vez mais informado, mas dependente de alguém que possa auxiliar. Como que esse mundo seu, nessa profissão da psicanálise, vê essa juventude neste momento? Com muita tristeza, né? Porque se eles estão neste encontro, nesse mergulho, eu até diria um mergulho no celular, profundo no celular, o risco de ter dificuldade de sair disso é muito difícil, porque é um mergulho que leva às profundezas, na escuridão. E o Facebook e outras alternativas não são contatos humanos. O contato humano deveria ser por voz. Se usasse o celular para conversar, eu acredito que pela voz, mesmo que ela venha pelo ar, há uma comunicação. Há uma energia. Há uma energia. Fumação. Isso. Existe todo um aspecto que... humano. Quando você recebe um telefonema, o teu coração bate. Entende? Então não tem como não ter emoção. E a emoção passa pelo fio, ou pelo ar, né? E encontra o outro. Então eu acredito que é terrível ver esse mergulho no celular. E isso vai levando a uma situação de isolamento, de falta, de perda da comunicação, que é o maior recurso que o homem desenvolveu, né? Quer dizer, a fala, nós falamos de Marília do meu tempo, que quando eu cheguei aqui, a gente puxava as cadeiras na calçada e os vizinhos vinham, se sentavam. Era uma reunião. E era uma reunião para atualizar os acontecimentos do dia, né? Não tinha televisão. Então, eu acho que a interlocução é uma coisa que, se ela falta, ela é a morte do pensamento. É lamentável, por exemplo, nós ouvir isso de uma pessoa com tantos conhecimentos, né, na área profissional, que lida com o ser humano, ver a juventude dessa forma. Mas veio ao encontro do que eu te falei. Quando se entrega um currículo, inclusive nós vamos iniciar nessa nova área que nós estamos construindo na nossa livraria, um treinamento para a juventude. O foco é o ensino médio, que é onde pega mais, onde as crianças, os adolescentes estão tão fora do mercado, porque não adianta você estar ali com informações no celular, no notebook, na internet. Como você disse, a realidade é outra. Você está lidando com o ser humano. Sim. E o ser humano ainda gosta de um bom dia, um aperto de mão, como vai a sua família, encontrei o seu pai, a sua mãe, não é? Conheço o seu irmão. Então, eu percebo que a juventude não tem isso. Esses que estão tão ligados à comunicação, né? Mas, falando em comunicação e de coisas boas, eu quero saber um pouco do seu envolvimento com o Amo Clássico. Então, em função desse estado, dessa juventude, é que nós, há 5 anos atrás, desde 2009, um grupo de 4 pessoas, eu, a Regina Colucci, a Gisele e a Rosa Dantas, a Gisele Demarque, nos reunimos e nos propusemos assim, vamos entusiasmar os jovens
a ouvir música clássica, ou música de uma forma geral, né? Porque nós tentaríamos com isso fazê-los com que eles vão aprender música, ou se interessar para ouvir música. Quer dizer, e com isso haveria, vamos dizer, uma camada que começasse a se interessar, a se dispor, a tentar sentar sem o celular. Até uma das características das apresentações, que já fizemos dezenas, né? Pedir para desligar o celular durante a apresentação de uma orquestra, de um violino, de um piano, né? E ouvir, e tentar ver o que isso provocava, né? As repercussões têm sido muito lentas, mas é o que eu falei no começo, nós não podemos perder esperança. Não. Porque é um dos canais que nós acreditamos, através da música, poder estimular os jovens a tentar olhar para o passado, olhar para o futuro, aprender a ouvir música. Recentemente nós trouxemos uma professora da Unesp que nos deu um curso para um grupo de pessoas grande a respeito de como ouvir música, né? É uma técnica e isso é muito interessante, né? Por que tudo isso? Porque sem a música o ser humano fica muito sozinho, né? Ele não adquire a capacidade de ouvir os pássaros, ouvir o som da natureza, ouvir o ruído do vento. Não. Ele perde a característica auditiva, que é uma das características que inicia praticamente muito precocemente no feto, né? O feto precisa ouvir para ele se interagir com o meio ambiente, a voz da mãe, né? E o que a gente hoje valoriza é uma questão que é muito controvertida, que é o efeito Mozart. O que é o efeito Mozart? Se você ouvir um opus 445, por exemplo, de Mozart, e for fazer um cálculo matemático, você tem uma produção maior. A sua inteligência, pelo menos, quase que imediatamente, ela se amplia. Então, ouvir música clássica durante o estudo do vestibular, que o cursinho não faz isso, é uma perda, porque abriria uma possibilidade muito grande de uma desfragmentação cerebral que permitisse um funcionamento melhor. Lembra do 386 do computador? 386. Que a gente precisava apertar um botãozinho 486 para ele desfragmentar, abrir mais espaço na mente, no Winchester. E a música faz isso. Eu acredito, porque o que acontece com o amo clássico? Participei de quase todos os movimentos artísticos, né, que vocês trouxeram para Marília, e virão outros por aí. A música, a literatura, eu acredito que o momento é bastante oportuno para esses encontros aqui na livraria. Estou muito feliz com esse programa em razão disso, porque aparecem pessoas como você, Alfredo, como a Gisele, como todos que faz parte desse grupo, né, do Amo Clássico, que envolve várias pessoas, levar esse presente para a nossa cidade. Eu acredito que é como a nossa livraria. Ela está crescendo, o Amo Clássico também. E isso vai ao encontro da população da nossa cidade. Alfredo, foi muito bom conversar com você nesse bate-papo que passou tão rápido aqui na livraria. Eu percebi, foi ótimo, né? Mas queria complementar então realmente, te agradecer e dizer que eu estou muito contente porque o grupo Amo Clássicos, os participantes, está ampliando, está aumentando e isso é muito gratificante. Em termos de psicanálise, Marília
talvez seja entre os psicanalistas formados e os psicanalistas em formação. Marília é uma das cidades, poucas cidades do estado de São Paulo, para não comparar nem com os outros estados, que é bem menos, a frequência é menor, é uma das cidades que tem a maior quantidade de psicanalistas e que oferecem serviço à comunidade por preços adequados ou gratuitamente. E isso é uma ampliação de toda essa atividade comunitária que a gente vem desenvolvendo, além de palestras e tudo mais. Muito obrigado, Alfredo. Conversamos com o Dr. Alfredo Menotti Colucci. Olá, eu sou o sommelier Luiz Sculto. Estou aqui mais uma vez para tratar de assuntos relacionados ao mundo, ao universo do vinho. E hoje eu trago uma informação importante que pode ajudar você, consumidor, a decidir como será a sua compra agora, em especial nas festas de final de ano. Vou tentar te chamar a atenção para algumas características dos vinhos tintos e, portanto, das uvas tintas. Vá anotando que você vai precisar delas. Você pode me perguntar assim, bom, mas a que se deve a cor mais de uva de um vinho tinto? Basicamente porque a uva é uva tinta, né? Mas não é só a cor que está em jogo. A cor, o sabor e o estilo de um vinho estão muito relacionados ao contato com a casca da uva, né? Enquanto que os vinhos mais brancos, eles estão mais relacionados a elementos que estão dissolvidos no suco da uva. Poderia dizer de um modo simples que no caso da uva tinta, né, são as uvas escuras, uvas inteiras escuras, que dão amplitude na coloração. Isto porque há um controle, uma monitoração no tempo de molho. Um tempo de molho é um tempo em que a baga, né, o suco, a casca ficam em contato. Este processo tem um nome técnico chamado vinificação. É durante a vinificação que ocorre esse contato. Por que a questão do contato com as cascas? Por uma razão técnica muito importante para a qualidade do vinho. Aí está a questão da acidez, que é um dos elementos de qualidade do vinho. Na casca, o que nós encontramos que vai trazer grande contribuição? Ela vai trazer mais sabores, trará elementos antioxidantes e vitaminas. É uma composição diferenciada da composição do suco de uva, né, que ainda tem acrescido ácidos do processo fermentativo. Poderíamos dizer, em suma, até aqui, que aqui está traçada a personalidade do vinho. Já as uvas brancas, que geram vinhos brancos, são vinhos gerados sem as cascas. São vinhos mais simples e mais suaves, portanto. Eu poderia finalizar esse momento dizendo que a cor e o sabor são marcados e definidos no processo fermentativo, onde entra a fruta inteira, inteira mesmo, casca, suco, polpa e semente. A temperatura desse material todo reunido e presente, ela é monitorada a entre 18 e 30 graus, né? Basicamente, o que se quer extrair aí com essa temperatura é cor e sabor. Nessa temperatura não há cozimento do vinho, né? Alguém pode até achar-se umas 30 graus, né? Não é uma temperatura de cozimento do vinho, né? Este, inclusive, é um sabor não esperado após esse processo. O que nós queremos gerar, além de cor e sabor, são aromas. Aromas mais intensos, aromas mais marcantes, aromas frutados, por exemplo, que são característicos de vinhos jovens e leves.
Espero ter deixado aqui para você alguns elementos que podem te ajudar a decidir a compra de vinhos neste final de ano. Muito obrigado e até o próximo encontro. As dicas deliciosas do nosso sommelier Luiz Escolto para esse final de ano. Vinhos sempre bem-vindos. Vamos brindar muito com vinhos. Mas a entrevista com o psicanalista Dr. Alfredo. Quantas informações! Que delícia é ouvir um profissional deste nível. Mas, como sempre, 2 livros. O primeiro é um sucesso mundial. Estou falando da A Captura. É um best-seller. A Lenda dos Guardiões. Autora Kathleen Lasky. A Captura. Esse livro o adolescente precisa ler. O jovem, o adulto, o pai e a mãe também, porque é um livro que envolve toda a família. A Captura. Ramon Franco, nosso amigo, jornalista, escreveu Japem, um livro para toda a família. Eu indico à venda aqui na livraria e nas melhores livrarias do nosso Brasil. Ficamos por aqui com mais um programa na livraria. Convido você para acessar o nosso site www.livrariamilani.com.br. Um abraço a todos. Até a próxima semana. TV Campos e você, aqui na livraria. Já cantei no mato, na beira de um riacho, bem juntinho dela. Já cantei na rua, olhando pra lua, agarradinho com ela. Já cantei na praça, já cantei de graça, a pedido dela. Fui cantar no estrangeiro pra ganhar dinheiro, mas eu fui sem ela, não pude aguentar.